Agora, dando sequência nas nossas atividades, né, a nossa programação, nós vamos agora ter uma apresentação da Silvia. A Silvia, nossa querida, já chegou, está aqui no estúdio com a gente. Edu, ajuda a subir aí a apresentação depois da Silvia, por favor. Vou falar rapidamente, vou deixar a própria Silvia depois, né, se apresentar melhor, mas a Silvia é a representante técnica da Agência de Tecnologia e Inovação da Unifesp. Essa agência, né, ela tem a sigla de AGITS e tem tudo a ver com o Embrapi, né, sobre inovação, sobre tecnologia, e a gente está na mesma sintonia. Silvia, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Cris. Obrigada, Edu. Eu que tenho que agradecer vocês, né? Vocês sempre lembraram aí dessa ideia que a gente tem de trazer a comunicação de uma forma mais efetiva, né? Não só pelo termo do pitch, mas a forma como ela é construída na agência de inovação. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, mas pós-almoço, né, gente? A gente tem que dar uma animada aí, senão vocês vão dormir. Então, assim, se precisar pegar o café, pega. Se precisar pegar um copo de água, pega. Mas mais importante do que isso, eu quero que vocês peguem uma folha e uma caneta ou um lápis, enfim. Se a gente tivesse ao vivo e a cores, a gente estaria em roda, provavelmente fazendo um teatro ou algo do tipo, porque é da onde eu venho, né? Eu sou do teatro, do improviso, de formação, obviamente, eu sou bióloga, né, como a Cris comentou, estou na agência de inovação já há algum tempo, há mais tempo ainda na Unifesp, mas isso não importa, e eu comecei minha carreira trabalhando com a parte a parte ambiental. Naquela época, quando eu me formei, não tinha ODS ainda, muito menos ESG, mas eu trabalhava com mitigação de danos, em especial quando tinha a construção de rodovia, e aí a gente tinha que mitigar os danos daquela rodovia que ia passar, por exemplo, dentro de uma montanha. E aí o que você faz? Você coloca um outdoor com uma montanha ali na frente? Não, né? Quando a gente passa uma estrada no meio de uma montanha, a gente quebra todo um circuito de fauna e flora. Então, a gente tinha esse trabalho que a gente chamava de EIA-RIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental com o Relatório de Impacto Ambiental. E aí isso foi se desenvolvendo e foi evoluindo até chegar nos ODS em 2015, aí ESG. Mas no meio de todo esse caminho, eu sou bióloga de formação e na Unifesp eu trabalhei no departamento de biofísica e no departamento de fisiologia, e faz algum tempinho aí que eu estou na agência de inovação. Então, eu estou fazendo toda essa introdução para dar tempo de vocês terem pego a água, o café, o papel e a caneta, porque eu quero que vocês escrevam junto comigo, né? Como eu falei, se a gente estivesse ao vivo, a gente estaria fazendo uma outra dinâmica, que é super importante. Mas por que eu quero que vocês escrevam ao invés de digitar o que eu vou pedir para vocês responderem? Porque eu tenho um hobby, e um dos hobbies que eu tenho é a neuroanatomia. E obviamente, a neurofisiologia vem aí, né, no caminho de tudo isso. Quando a gente faz movimentos finos e escrever, né, letra cursiva ou de forma, mas escrever usando as mãos, seja a pessoa destra ou canhota, a gente ativa uma área do cérebro, que é a área suplementar motora, que fica na altura como se fosse onde os índios colocam o cocá, e ela é muito próxima da área do pré-frontal, que é essa área aqui, onde tem a tomada de decisões, né? Onde Rodin, quando fez o Pensador, ele está apoiado aqui. Todas essas áreas se conectam. Então, quando a gente está escrevendo, como é um movimento fino e a gente usa o polegar opositor, né, da evolução aí dos primatas, a gente tem mais atenção. Então, a tomada de decisão é outra. Então, espero que eu tenha convencido vocês que vocês têm que escrever com base em neurociência, porque a ideia é essa, né? Então, o que eu fiz agora com vocês nesses primeiros minutinhos? E por que eu estava falando da escrita e por que eu estava falando da neurociência? Porque eu acabei de entregar para vocês um conceito, né, de neurociência usando os exemplos. É isso que a gente faz no pitch. Então, a gente tem que escolher algumas formas aí. Então, vou começar efetivamente a apresentação, tudo isso foi uma prévia. Eu vou passar o slide, Cris, só confirma para mim, por favor, se está passando direitinho, se vocês estão vendo que está mudando, pode escrever aqui no chat. Aí, perfeito, então está mudando. Então, a gente vai começar escrevendo, que eu quero que vocês escrevam um sonho, um tema e uma característica. E aí pode ser que vocês perguntem,
Ah, mas é um sonho pessoal ou um sonho profissional? Ah, é um tema pessoal ou um tema profissional? Gente, vocês são pessoas. Então, o sonho é da pessoa. O tema é de vocês. E a característica são vocês. Então, tem algumas coisas aí que vão fazer sentido um pouquinho mais para frente, tá? Escrevam, enquanto vocês estão pensando aí no sonho. Sonho é sonho, sem julgamento. Tema, se vocês quiserem aproveitar e trazer o tema de pesquisa de vocês, é uma boa, que aí a gente já trabalha isso, né, na conversa de hoje. E uma característica, eu quero que vocês sejam pessoas honestas, tá? Então, coloquem a característica de você. Característica, sem julgamento, se é positivo ou negativo. Característica. Eu vou compartilhar a minha trilha, tá? Então, coloquei aqui o meu sonho, né? Igualdade social e de gênero. Um tema que é o que eu trabalho hoje, né? Não dá para colocar todos, a gente tem que escolher. Empreendedorismo acadêmico, e uma característica, vocês vão perceber ao longo da conversa de hoje, é expansividade. Quando a gente fala do tema, e como eu falei para vocês, eu escolhi o empreendedorismo acadêmico, porque eu trabalho em muitas áreas, o pitch é sobre isso, é sobre o que a gente não precisa falar, porque a gente tem um tempo muito curto, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, a gente tem que escolher o que a gente vai falar. Então, vão escrevendo, vão acompanhando, a gente, se precisarem de se tiverem alguma dúvida, Cris, Edu, se alguém precisar de algo aí, vocês me avisem aqui. Quando a gente fala de pitch, geralmente, na maioria das vezes, a gente está falando de duas conversas entre duas pessoas que são de áreas diferentes. Então, quando vocês vão fazer um pitch, vocês são empreendedores ou empreendedoras e vão fazer pitch para investidor. Não necessariamente o investidor vai saber de todas as partes técnicas da pesquisa de vocês, ou do produto, serviço que vocês inventaram, né? Então, eu brinco que são os não pares. Porque escrever para pares, a gente sabe, a gente é treinado para escrever relatório, para escrever artigo, para ir para congresso, para falar todos os termos técnicos. Esse treino a gente já tem. A área acadêmica faz isso muito bem para a gente. Mas quando a gente vai falar para os não pares, e aqui eu trago a brincadeira, né, que são os ímpares, como que a gente entrega essa mensagem de forma efetiva? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, que são exemplos que pode ser que vocês tenham com mais frequência na carreira, que é o cientista conversar com o jornalista, e é um pouco da área que eu trago, né, de quando eu fui fazer meus treinamentos de comunicação, e de empreendedores conversando com investidores. Então, vocês sempre vão ter pessoas diferentes conversando num assunto, vocês têm que encontrar onde é que está o ponto de convergência. E aí, como que eu quero construir essa história com vocês? Dando algumas dicas. Isso aqui não são regras, são dicas, tá? E vocês podem, quanto mais vocês treinam, mais vocês vão ter as melhores dicas para vocês, né? Como eu falei, eu tenho uma característica de ser uma pessoa muito expansiva, então eu sei como que eu consigo fazer dessa minha característica, usá-la da melhor forma para atrair a atenção das pessoas. Lembra que eu falei? Área suplementar, atenção, tomada de decisão. Eu estou conversando com o cérebro de vocês, com a mente de vocês, tá? Então, dicas. Nunca subestime a plateia de vocês, mesmo que seja uma pessoa muito diferente, né? Eu dei uma entrevista para o André Bienat, que é um colega jornalista, para a BBC Brasil, ele está sediado em Londres, acho que, não sei se foi esse ano ou ano passado, ele me ligou perguntando assim, Sil, explica para a gente o que é uma bactéria. Eu falei, pô, André, mas por quê? Tinham publicado um artigo sobre uma big bactéria, e aí eu expliquei para ele as questões técnicas de uma bactéria e tal. Ele me passou o artigo científico antes, né? Não tinha sido publicado, é assim que a gente faz no jornalismo, a gente tem os artigos antes deles serem publicados nas revistas científicas para a gente fazer a matéria para o leitor, para a leitora do nosso veículo, né? Eu li o artigo, aí eu entendi, aí eu falei para ele, assim, André, bactéria é isso, mas mais interessante do que isso é o possível salto evolutivo que a gente vai dar, porque bactéria está dentro do da microbiologia, e com esse tamanho não vai ser mais micro. E a gente começou a conversar sobre a questão da evolução, né? E aí foi um ponto que só uma pessoa que é da área de ciência ia conseguir pescar para poder falar para o jornalista.
Mas se ele não tem essa ideia de pegar a base e falar, vamos explicar o que é uma bactéria, para poder contextualizar uma bactéria grande, a matéria não ia acontecer. Então, assim, ele é uma pessoa que entende muito de ciência, já é um jornalista muito bem renomado na área, então a gente conseguiu ter essa conversa de igual para igual. Então é importante vocês entenderem isso também, nunca subestimar a plateia de vocês, né? Não falar com a plateia e falar assim, ai, veja, eu vou te ensinar. Não, é uma troca, sempre é uma troca, né? E aí tem uma coisa que é super importante, um bem precioso, um bem não renovável, que a gente, o preço assim, não dá, eu digo que ele não tem um valor que a gente consiga, que é o tempo. Essa 1h30 que a gente vai ficar juntos aqui, eu não consigo devolver para vocês. Se vocês falarem assim, eu não gostei, vai lá no saque reclamar direitos do consumidor, eu não gostei, me devolve essa 1h30. Eu não tenho como devolver isso para vocês. Então, é preciso que a gente seja muito objetivo mesmo. Porque qual que é o paradoxo do cientista? A gente acha que todos os detalhes são importantes para aquela pessoa saber. Todos os detalhes são importantes para a gente, que faz a pesquisa, para a gente construir o nosso raciocínio. Cada tijolinho que a gente fala que compõe a ciência, eles são importantes para a gente, né? Mas tem detalhes que não são necessários para aquela plateia, ou para aquela audiência que a gente fala. Então, essa objetividade, ela é muito importante. Alguns slides, gente, estão em inglês, porque são do meu trabalho que eu faço com o Museu de Ciências de Londres, então por isso que tem coisa que está em inglês, tá? Eu coloco sempre essa parte do ser realista, porque as pessoas têm aquela ideia de que a gente está de jaleco branco dentro do laboratório, né? Ou quem está em outros laboratórios que não são de biológicos, são laboratórios técnicos, e as pessoas acham que, nossa, a gente está lá e no final do dia, uau, eureka! Não, não é assim. Reação contamina, o rato morre, não dá certo, acaba a luz, um monte de coisa acontece e isso faz parte do processo da vida de cientista, né? Então, na maioria das vezes, é muito mais. A gente nem fala lascou, a gente xinga mesmo, né? Porque quando uma reação dá errada, a gente está com uma placa de PCR de 96 pocinhos que a gente pipetou 1 a 1. 1 microlitro, que é uma coisa que você nem vê, menor que uma gota, e aquilo contamina, você tem que fazer tudo de novo, e a reação, dependendo do que a gente está vendo no equipamento, dura 2h30, a gente fica bastante frustrada, né? Enfim. Então, é importante a gente ter essa percepção também, mostrar para as pessoas o que é a realidade. Elas não precisam fazer parte 100% do que a gente faz, porque é a nossa escolha de ter sido cientista, de ter ido para essa área, de empreender. Mas é importante. Como a gente sabe que a gente tem essa vida real, né? Humor é muito bem-vindo e cientista tem memes científicos são os mais legais de todos. Eu sou geralmente cientista é meio geek, meio nerd, né? Eu gosto muito disso. Em todo laboratório que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sempre tinha aquelas piadinhas no freezer, no congelador, uma coisa assim. Então, isso é interessante, inclusive pelo ponto de vista que eu falei para vocês lá no começo, né? Quando o cérebro está no modo diversão, ele está relaxado. Quando ele está relaxado, não está estressado, pelo menos, a gente tem as camadas de memória que elas vão se consolidando. Então, quanto mais felizes vocês estiverem, mais fácil vai ser de vocês absorverem uma informação e sedimentarem essa informação. Então, cientista também pode ser divertido. E aí eu fiz eu voltei recentemente de um lugar e aí eu falei com uma amiga minha, eu falei, eu preciso entrar em espaços que eu não conheço. E aí, quem já mexeu com aplicativos, e aí tá vendo essas frases aí, sabe de que tipo de aplicativo que eu estou falando? É um mundo muito diferente, né? As relações virtuais. E aí eu peguei, a ideia desse slide é justamente fazer um resumo disso que eu falei para vocês, né? Então, assim, sem termos técnicos, sem jargões, mas eu já estou usando o humor disso daí. É de um aplicativo de relacionamento, né? Então, assim, hashtag jargão não, jargão nunca, sem rodeios, rodeio de nenhum tipo vale a pena. Tempo é dinheiro,
Então, sejam objetivas, sejam pessoas objetivas, sem filtro. Não adianta colocar o filtro do Instagram e fazer propaganda enganosa, né? Imagens meramente ilustrativas. Não, aí você vai encontrar pessoas e falar, não. Então, sejam honestas, né? Pessoas honestas. E essa é uma frase que eu mais li quando eu estava no aplicativo. Vem comigo que eu te mostro o caminho. Eu achei muito legal, porque é isso que vocês vão fazer no pitch. Vocês estão convidando a pessoa para uma jornada com vocês. Às vezes ela vai durar 3 minutos, 5 minutos, não sei quanto tempo vai durar a jornada de vocês, mas ela é curta, né? Então, é um pitch também que vocês fazem, quando vocês vão falar sobre vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham escrito, né, o sonho, o tema e a característica de vocês. E aí eu quero que vocês escolham desses 3 opções que eu estou dando de apresentação, escolhe uma, só escreve. A gente vai fazer juntos aqui, tá? Eu selecionei 3 tipos de pitch que são os que eu gosto de trabalhar. E aí, quando você gosta de trabalhar com uma coisa, a chance daquilo ficar melhor é maior, porque você treina mais, né? Eu gosto muito do pitch sanduíche, e eu já vou explicar cada um deles. Eu gosto do vai e volta, esse acho que é um dos que eu mais faço, assim. E eu gosto do improviso, porque eu sou do teatro do improviso. Eu me sinto confortável nessa situação de improvisar. Eu sei que eu fico confortável. Vocês têm que ver se vocês ficam confortáveis nessa posição. Às vezes não, tá? Mas em todas elas, quando a gente está falando em público, e por mais que eu esteja tentando normalizar o falar em público, eu sei que não é para todo mundo. Falar em público, para mim, é uma coisa muito tranquila, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho vergonha, mas eu sei que não é para todo mundo. Mas mesmo para quem não gosta ou se sente desconfortável, eu garanto que é um treino. É um treino, você faz, e aí você pelo menos para de sofrer. Porque para quem é muito tímida, para as pessoas que são muito tímidas, eu sei que é uma trava, a pessoa passa mal e tal. Então, garanto para vocês, é um treino. O improviso é um treino. O improviso tem um treino. O improviso não é eu sair do nada. A gente treina improviso na dança, a gente treina improviso no teatro, então são técnicas que a gente vai treinar, tanto do sanduíche, quanto do vai e volta, quanto do improviso. Tá bom? Eu queria tanto estar vendo vocês, assim, porque aí eu pergunto, tá tudo bem? Aí vocês fazem alguma coisa com a cabeça, algum movimento, ou fala que tá uma porcaria, mas eu não consigo essa interação, mas, enfim, espero que esteja tudo bem, qualquer coisa, a equipe que está aí por trás me avisa. Coloquei esse slide, e eu coloquei essas aspas no Vem da sua pesquisa, porque existem muitos preconceitos, né? Em especial nós que somos da área de uma universidade pública, quando a gente vai vender a gente fala, eu vou vender o meu produto, parece que a gente está fazendo uma coisa ruim, parece que a gente está fazendo algo errado, algo imoral. Mas essa venda é conquistar a atenção da pessoa, para ela ficar com você naquela jornada, no famoso vem comigo que eu te conto, eu te mostro no caminho, né? Durante aqueles 3 minutos, aqueles 5 minutos, a gente tem que estar com a atenção da pessoa muito próxima. E como que a gente vende essa pesquisa, ou essa ideia, ou esse produto, ou esse serviço, essa inovação? Aquilo que vocês trabalham, aquilo com que vocês trabalham, aquilo que vocês têm em mãos, aquele produto, aquilo que vocês vão vender, tem que ser interessante. Aquilo tem que ser interessante. Então, o teste agora é vocês escreverem, do tema que vocês escolheram lá no primeiro slide, o que é interessante? E aí talvez vocês falem assim, tudo. E quando a gente ama o que a gente faz, é muito fácil, porque a gente acha tudo incrível. Mas a gente tem que ser realista. Lembra que eu falei? A gente tem que ser realista. Nem tudo vai ser verdadeiramente interessante, né? Então, escrevam pontos, ou pode ser alguns pontos, ou um ponto só, ou algo assim que já dê uma ideia do que vocês acham que é interessante da pesquisa de vocês. Da pesquisa, do tema, tudo mais, tá? Começando com um sanduíche. Meio óbvio, né? Sanduíche tem um pão, tem um recheio, tem um outro pedaço de pão.
de uma forma bem didática, né? Tem começo, meio e fim. E o que acontece nesse sanduíche? Vocês imaginam, se eu pegar esse sanduíche, ele tem uma base, vamos imaginar que a gente cortou o pão, a gente colocou o recheio que vocês quiserem, vocês vão escolher o recheio de vocês, ninguém melhor do que vocês para falar do sanduíche de vocês que estão fazendo. E a gente vai colocar um outro pão por cima, tá? Ele tem essa estrutura que eu estou mostrando aí, estou compartilhando com vocês. Se eu pegar esse lanche que eu montei com essa estrutura e colocar num liquidificador e bater, colocar num copo, tem a estrutura do copo. Eu sei, nojento, né? Tem a estrutura do copo. Mas não vai ficar igual, apesar de ter os mesmos ingredientes. Então, tem uma estrutura que é essa que chamam de storytelling, eu não gosto muito das palavras em inglês, muito menos da palavra mindset, mas enfim, que é contar uma história. Da mesma forma que vocês não vão servir o lanche no copo, né? A forma, o que vocês colocam em cima, qual o ingrediente que vocês colocam primeiro, no pão de base, o que vai ser por último, tem um significado para construir o lanche de vocês. Então, quando vocês estiverem fazendo o roteiro de vocês, eu vou voltar nisso daqui a pouco, lembrem-se disso, tá? A escolha dos ingredientes do lanche de vocês significa o sabor final para quem vocês estão apresentando. No meu lanche, esse pão, esse hambúrguer, não é de carne, só quero deixar claro, sei lá, de grão de bico, é de qualquer coisa que não é bicho, tá? Então, o meu lanche que eu vou servir é um lanche vegetariano, porque eu escolhi. E aí eu vou colocar os outros ingredientes que combinam. Então, esse é o pitch sanduíche. Ele tem um começo, ele tem uma base, ele tem um recheio e ele tem um final. Esse final aqui, que é a tampa do pão, ele se conecta com a base ali do pão, né? Porque é o mesmo pão que vocês cortaram e rechearam. Então, lembrem-se disso, tá? Ele tem uma estrutura relativamente circular, né? Então, quando vocês finalizam o pitch, vocês voltam naquilo que vocês começaram. É super conhecida já essa técnica, de você começa com uma pergunta, ou você começa com uma afirmação e você finaliza com ela. Alguns filmes fazem isso também. Enfim. A do vai e vem, que eu falo que eu coloquei de forma circular, eu faço a analogia do bumerangue, é porque vocês vão rodar nesse começo, meio e fim. Então, é como se vocês fizessem vários começos, meio e fim. Então, o que vocês fizeram? Fecham uma caixinha de raciocínio, aí depois uma outra, que elas vão se conversar mais ou menos entre si, mas são várias, assim, tá? Caixinhas que vocês estão fechando porque vocês rodam. A técnica do bumerangue no pitch, precisa de muito treino, né? A gente, quando é apresentação muito comprida, aula, aí a gente usa, acho que mais, evidentemente. Quando é pitch mesmo, e 3, 4 minutos, 5 minutos, aí o do sanduíche eu acho que ela é mais eficaz, tá? Lembrando que pitch de 3 e 5 minutos, gente, em geral, a gente faz em competição, né? A gente tinha competição do FameLab, do Euraxis, só algumas, né, que eu tive oportunidade de participar, e a gente não tem mais. É difícil vocês terem que fazer um pitch tão curto de 3 minutos para um investidor, né? Eu tenho colegas meus que têm startup, não é tão rápido. Você tem que entregar rápido a sua informação, mas você tem um tempo para conversar. A pessoa vai investir na sua empresa. Ela não vai tomar a decisão em 5 minutos, mas esse treino é muito importante, tá? E aí, essa do improviso, que eu coloco para vocês, coloquei aqui falei para vocês que eu gosto de artes, né? Então, eu coloquei a tela do Matisse aqui, que se chama A Dança. Em francês eu não sei falar, porque eu não sei falar francês. E precisa de treino, tá? Mesmo o improviso precisa de treino. Qual que é o lance, qual que é o legal do improviso que eu acho? A depender do que você vai falar, você faz uma estrutura, um esqueleto, uma coisa muito simples, de 5 pontos que você não pode esquecer de falar,
E aí, conforme a sua plateia vai te dando o retorno, a devolutiva, você vai preenchendo. É assim que a gente faz os jogos do improviso. A gente pergunta para a plateia coisas, a gente tem uma estrutura, a gente pergunta coisas para a plateia e a plateia nos ajuda a preencher. Qual que é o lance? Eu não consigo fazer isso com vocês agora porque eu não estou tendo o retorno de vocês. Então, a plateia, a minha audiência participa, né? Então, fazer esse tipo de pitch demanda essa questão. Quando a gente fez o FameLab em 2018, foi no Museu da Manhã, a gente tinha uma plateia bastante heterogênea, mas teve um treinamento para o pessoal fazer. Algumas pessoas até comentaram, porque os meninos e as meninas perguntavam e esperavam respostas, mas daquelas respostas, algumas conseguia fazer a continuação, né? Mas a gente tem que ter essa interface com a plateia, com a audiência, que nem sempre é fácil e nem sempre está disponível, né? E aí, o que a gente tem? A Agência de Inovação Tecnológica e Social, como a Cris falou, a AGITS, ela tem um trabalho, a gente fez um trabalho em parceria com a FAPESP, que eu tive a oportunidade de coordenar alguns estagiários dentro desse projeto de empoderamento das agências de inovação. Foi um projeto em 2018 aprovado, que a gente conseguiu implementar em 2020, 2021, bem no meio da pandemia, e aqui eu mostro para vocês só alguns resultados daquilo que a gente veio construindo com a equipe de estagiários, né? Que foi incrível, assim. Eu gosto muito de trabalhar com os estudantes, porque eles têm uma cabeça muito jovens, tem outra forma, assim, de pensar, é muito legal. E a gente tem 2 trabalhos com o pitch, porque a gente fez o pitch para o Congresso Acadêmico. Então, nesses 2 e-books dos pitches, vocês vão encontrar o pitch do Busão, que a gente construiu com o pessoal de Parelheiros, a Banca Social, que a gente construiu com o pessoal de Parelheiros, e o Sete Belas Artes, que é um trabalho que a gente fez um pouco mais elaborado, tem convidados incríveis, e o prefácio do Esper, que foi pró-reitor de pós-graduação e ex-presidente do CNPq. Então, eu deixo aqui para vocês darem uma olhadinha, são e-books fáceis de ler, gostosos de ler, eles são divertidos, essa é a minha ideia, né? É isso que eu vendo aqui. E eles são visuais, tem alguns conceitos que vocês que complementam isso que eu estou passando para vocês, tá? Tá no nosso site, agitsunifes.br. Então, vamos lá. Vocês vão escrever bastante hoje. Das coisas, o que as pessoas gostam de ouvir, né? O que uma audiência quer ouvir a respeito do que você vai falar? Então, eu estou lá fazendo meu PCR e eu vou medir telômeros. A gente mede telômeros basicamente para a gente ver o potencial de envelhecimento. A gente fala que a gente tem a idade cronológica da pessoa e a gente tem a idade telomérica, que quanto mais a gente vai... A cada vez que as células se dividem, elas perdem um pedacinho do telômero. O telômero vai diminuindo de tamanho. Então, uma pessoa mais idosa, ela tem um telômero menor. Mas a gente tem uma média, né? Uma pessoa de uns 40 anos tem uma média de tamanho de telômero. Se aquela pessoa de 40 anos tiver um telômero muito pequeno, significa que ela está muito mais velha, não cronologicamente falando, mas do ponto de vista genético. Então, é muito importante, em termos de saúde pública, envelhecimento. Então, estou eu lá fazendo essa medida de telômeros. Chega uma jornalista e fala assim, Sil, para que é importante os telômeros? Aí eu explico toda a parte técnica e tal, mas aqui tem algumas perguntas que eu quero que vocês pensem. Lembra que eu falei o que é interessante, né? Qual que é do tema que vocês escolheram? O que é interessante? Vocês vão achar tudo, mas vocês escolheram algo. Desse algo que vocês escolheram que é interessante, e desse tema com o qual vocês trabalham, procure escrever onde que vocês tiveram a ideia. O onde é físico mesmo, sabe? É físico. Eu falo isso porque a ideia da minha dissertação de mestrado, ela tem um espaço físico onde ela aconteceu. Eu falei assim, acho que dá para trabalhar com sarcopenia, que é a perda de massa muscular associada à idade. Foi num lugar específico. Aquilo tem um significado, né? Então, assim, como que você teve essa ideia do seu tema? Escreve, por favor.
Onde? Você lembra onde você estava? Você estava no laboratório? Será que você estava tomando um café com a sua orientadora, com o seu orientador? Será que você foi para casa, de saco cheio de um monte de coisa, e falou, eu acho que é isso, então? Porque às vezes a gente precisa de um tempo, né? Para decidir algumas coisas. O que motivou vocês estudarem o que vocês estão estudando? Né? Sempre tem uma motivação. Quando eu falo de sarcopenia, eu sou bióloga, como eu falei no começo, mas eu sempre trabalhei com artes, e durante alguns anos eu tive uma companhia de dança na Unifesp, e eu fiz especialização em fisiologia do exercício. Então, eu adoro esporte, fiz voluntariado nas Olimpíadas, então, eu gosto, eu nado. Então, eu gosto disso. Fez todo sentido para mim trabalhar com sarcopenia e associar com a parte genética. Eu falei, é isso daqui, tem tudo a ver comigo. Então, eu tenho a minha motivação, né, para ter trabalhado com o que eu trabalhei no meu mestrado. Então, eu quero que vocês escrevam de vocês também. Qual o impacto? Pode ser que a parte do impacto, e aí impacto a gente pode abrir várias janelas, não esteja tão evidente para vocês agora, mas ele vai estar, prometo para vocês. Escreve qual o impacto que vocês acham que a pesquisa, o tema de vocês tem. É um treino encontrar o impacto. Não é tão evidente, porque a gente não é treinada para pensar no impacto, a não ser que seja o impacto da revista, né? É um outro impacto aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho também essa novidade do impacto. Quanto tempo leva para esse impacto acontecer? Então, assim, o que eu posso falar da minha pesquisa, porque a gente não publicou ainda, então tem coisas que eu não posso falar, demora ainda para eu colocar num painel genético de avaliação de envelhecimento a quantificação de uma determinada molécula que eu trabalhei. Demora. Mas quando isso acontece, exames laboratoriais podem ser pedidos e o médico, a médica podem traçar para o paciente uma conduta quando você tem a perda de massa muscular associada à idade, que hoje é um diagnóstico exclusivamente clínico. Então, quando se faz o diagnóstico de sarcopenia, a pessoa já tem a sarcopenia. O médico ou a médica só avalia se é grave ou moderada ou leve, mas não consegue evitar. A minha ideia da proposta do meu trabalho é, vamos quantificar, vamos ver se a gente consegue prever, porque aí a gente já consegue receitar para a pessoa um determinado tipo de atividade física. Essa é a ideia, é antecipar, né? É um diagnóstico, que eu falo antecipado. Então, leva um tempo, né? Porque a gente tem que pegar uma população grande, maior do que a que eu estudei. Eu estudei 1.000 pessoas. 1.000 pessoas não é nada para a gente traçar esse processo. Quem te ajudou? Pessoas te ajudaram. Ninguém faz nada sozinha. Ninguém. Mesmo naquele dia que você tem que escrever aquele relatório, que todo mundo sumiu, o orientador não respondeu, você está lá, você e o computador e o seu desespero, ainda assim tem alguém no caminho. É muito importante a gente pensar nessas pessoas, né? Eu tive uma coorientação que não foi uma coorientação oficial, mas foi uma excelente coorientação da Priscila, que é minha colega ela terminou o doutorado, eu terminei o mestrado, oficialmente ela não era minha orientadora, mas foi ela que me orientou. É importante a gente ter isso em mente. Tudo bem? Enquanto eu estou falando, eu estou acreditando que vocês estão escrevendo. Eu acredito nisso. Quando a gente pensa na questão, e aí por que eu estou pontuando os valores, né? Imagina que a jornalista chegou para perguntar para mim os telômeros e tal. Eu tenho que saber contar quais são os valores dessa minha pesquisa, em especial aqui no Brasil, porque quem fomenta a pesquisa brasileira é o povo brasileiro, porque a gente faz pesquisa na universidade pública com os impostos. E a gente, em geral, não tem esse costume de dar essa devolutiva, essa prestação de contas. O Esper falava, a gente tem que prestar contas para a sociedade, porque é a sociedade que paga. E quando a gente faz isso, a gente engaja a sociedade na ciência. E isso é bom, né? Engajar a sociedade na ciência, para a gente tentar evitar a pseudociência, para a gente tentar evitar outros problemas que a gente viu por aí.
A gente só tem que achar o ponto do caminho, um ponto de equilíbrio, tá, gente? A gente não pode dar uma exagerada, mas a gente tem que saber valorizar aquilo que a gente está fazendo, tá? Quando a gente está falando com um jornalista que tem um pouco de experiência, eles nos ajudam nesse trabalho também, tá? Mas se vocês estiverem falando com um investidor, essa ajuda vocês não vão receber, vocês vão ter que saber falar qual que é realmente o valor daquela sua pesquisa, tá? Eu trago para vocês aqui o conceito dos 4 Cs, que a gente desenvolveu de 2000, depois do FameLab. Eu desenvolvi parte disso com o Museu de Ciências de Londres e com o Danilo Micali, que foi um dos finalistas do FameLab. Esse lacinho aí, que parece um presentinho, é um bem casado, e eu vou contar uma história para vocês, tá? Funciona assim. O cérebro humano, uma das coisas que ele mais tem dificuldade é de prestar atenção. Manter a atenção é uma coisa muito difícil para o cérebro humano. Por quê? Quando a gente saiu das cavernas, a gente precisou prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. O mamute que ia passar, a tempestade que ia vir, o vulcão que estava lá na frente, noite, dia, era muita coisa para prestar atenção. Então, a gente tinha que desenvolver, vou colocar entre aspas, esse multitarefa, mas, na verdade, é um modo padrão da nossa mente de ver várias coisas ao mesmo tempo, coletar muitos dados, em especial no cerebelo, que é uma área que fica aqui embaixo. O cerebelo, ele coleta dado pra caramba. Então, manter a atenção das pessoas é algo muito difícil. Então, a gente desenvolveu os 4 Cs, né? O primeiro C, que é o de captura. Então, como que eu pego a atenção daquela pessoa? Sabe? Tá passando, opa, tem uma pergunta aqui. E se vocês analisarem a maioria dos TED Talks, maioria, não todos, isso não é regra, mas eles começam com uma pergunta, ou eles começam com uma afirmação muito provocativa. Quer ver um exemplo? O sol influencia no seu sono. E aí você vai falar, o sol? Não, eu durmo de noite, o que tem a ver? Aí eu vou contar a história, porque enquanto você está pensando, eu estou falando sobre ciclo circadiano, o que acontece. Então, assim, isso é muito importante. O C da captura é como que você vai chamar a atenção daquela pessoa. Se você tem 3 minutos, você tem que capturar bem a atenção da pessoa, né? Vocês vão escolher um conceito do tema de vocês, ou do produto, ou da inovação, ou do que vocês vão vender, seja para jornalista, ou seja para investidor, para investidora, um conceito que vocês vão passar. Que não dá para eu contar a minha dissertação de mestrado nem em 10 minutos. Não, em 10 minutos acho que dá. Mas não dá para passar isso em 3 minutos, né? É muito difícil. Então, eu tenho que escolher um conceito. Lembra que eu falei lá atrás? Pitch é sobre o que eu não vou falar? Então, vocês... Gente, desapega. Desapega, que o apego não serve para nada. O apego dói. Desapega. Foca em um conceito científico. Né? Aí você vai falar assim, mas eu não preciso passar conceito científico para o investidor. Não, você tem que passar para o investidor que aquilo que você está vendendo, tecnicamente já foi comprovado, pode comprar aqui. É isso, tá? Vocês têm que estabelecer conexão. E é muito difícil estabelecer conexão num cérebro que está procurando 1000 coisas, e ainda mais se a gente estiver numa tela. Em 3D é mais fácil, que a gente olha para a pessoa, a gente vê, a gente pega. Então, numa tela é um pouco mais difícil. Mas a gente ficou 2 anos treinando, gente. Então, a gente já está treinado. E quando a gente pensa em outras plataformas, né? Vamos lembrar que há muitos anos atrás, na década de 40, a gente tinha novela de rádio. A novela de rádio nada mais é do que a avó do podcast, tá? Então, as coisas se transformam também. Então, é possível conectar com as pessoas, mesmo que a gente não esteja em 3D. É mais chato, eu acho. Eu gosto de gente em 3D e com café, mas não tem paciência. Então, esse é o terceiro C. Vocês têm que conectar aquilo que vocês estão falando, tem que conectar com as pessoas que estão ouvindo. Plateia, a audiência de vocês. O quarto C é o da continuação. E aí vem a questão do bem casado. O bem casado, ele é um doce que é entregue, em geral, no final dos casamentos. Agora que todo mundo não podia casar... Todo mundo está casando agora esse ano porque teve a pandemia. Vocês vão ver um monte de bem casado por aí.
Eu vou ver um bem casado logo na domingo. Já vou pegar, vou fotografar e falar, olha o bem casado aqui. O bem casado, eu vou apostar que vocês não comem na festa. Porque o bem casado está lá no final, depois do café, depois de um monte de doce, vocês estão cheios, já está, né? Se divertiu muito. A gente pega o bem casado, a gente coloca dentro da bolsa, dentro do bolso do paletó, e a gente leva para casa, e o bem casado você vai comer no dia seguinte, com café, que é legal, para curar a ressaca. Então, o bem casado, ele dura um tempo. A ideia do quarto C, de continuidade, né? Ele é aquele conceito que vocês vão passar, ele tem que durar. A pessoa tem que saber, se ela quer saber alguma coisa que não estava lá, ou, sei lá, fazer comparações, ela tem que ter as ferramentas para ela fazer isso. Por si, a continuidade não depende de vocês, depende da pessoa ter a vontade de buscar mais informações. Então, esses 4C são conceitos, estão na apostila de alguma aula que eu dei para o pessoal aí, mas eu posso disponibilizar. Eles não estão no site da AGITS ainda, quem sabe a gente elabora alguma coisa, acho que é uma boa ideia. Então, vocês são as pessoas que mais sabem falar sobre a pesquisa, a professora Janine Abolafia, que foi uma das fundadoras do CUJO, o Cursinho Universitário Janine Abolafia, da Escola Paulista de Medicina, ela dizia isso, eu ia fazer a apresentação no terceiro ano do PIBIC, e a banca era o Luiz Eugênio, a Caden, a Iara, era um povo, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? O Luiz Eugênio hoje é diretor científico da FAPESP, eu falei, como é que eu vou explicar para esse homem, ele é neuro, o acoplamento eletromecânico do ilho de Camundongo? Aí a Janine disse assim, Sil, você sabe isso? Ele não, ensina, você sabe falar sobre isso. Ele vai perguntar, ele vai tirar dúvidas. Tá. Eu acreditei nela, e realmente foi muito legal. É um treino, né? Não podemos subestimar a plateia, mas também a plateia não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Então, vocês vão falar da pesquisa de vocês, sem jargões em especial, sem termos muito técnicos, de uma forma descontraída. Quando a gente vai encontrar com amigos, né, e a gente fala, evidentemente, a gente fala da nossa pesquisa, mesmo quando a gente está, sei lá, num restaurante, num bar, a gente não fica tão preocupado com isso, porque a gente está relaxado. O Pint of Science, que foi um evento que eu tive a oportunidade de participar um tempo, organizar aqui no Brasil, ele é sobre isso, é sobre a gente contar a nossa pesquisa no bar. Então, a gente tem que levar um pouco dessa descontração também, tá? Quando a gente tem o boom do storytelling, as pessoas falam muito, tem que fazer um storytelling. Gente, tem que contar uma história. Era uma vez, que seja. Vocês vão contar uma história para uma criança, é isso. Então, treina, criança é ótimo de treinar. Que criança não tem medo de perguntar as coisas. A gente fez uma apresentação para aparelheiros, só com crianças. Era 2020, eu precisava explicar a importância de usar máscara com as crianças de aparelheiros. E tem as melhores perguntas. Eu falei assim, gente, essas crianças fazem perguntas que a gente vai ajudar para o resto da vida. Porque eles não têm aquele preconceito, tipo, será que é uma pergunta inteligente? É uma pergunta, pergunta é pergunta, né? E aí a gente precisa entender o contexto que o nosso público precisa. Até onde eu vou explicar? Eu peguei só um trecho de uma reportagem que foi republicada pela Folha. Nos anos 2000, quando a gente codificou o DNA humano pela primeira vez, certamente, eu não peguei isso, mas certamente as matérias eram DNA, que é o ácido desoxirribonucleico que fica dentro alguém explicou isso por um tempo. Hoje não precisa mais explicar. DNA é DNA, você já sabe o que é DNA. Não precisa, né? Então, a gente começa explicando coisas muito básicas, vamos por assim dizer, e depois elas vão se moldando e elas vão mudando ao longo do tempo, tá? E o Neil Gaiman, que é um excelente jornalista, ele tem essa frase que eu acho muito legal. A minha amiga Beatriz Maia, da Folha de São Paulo, a gente fala muito sobre essa questão do texto, e ele diz, é assim que se faz. Você senta em frente ao teclado e coloca uma palavra na frente da outra até acabar. É fácil assim e difícil assim. Então, gente, é treino. É treino. Por isso que eu estou fazendo vocês escreverem, e que talvez, eu espero que vocês estejam escrevendo,
para vocês verem que é possível fazer de formas diferentes. E a gente já sabe isso, já está no nosso DNA. Porque os nossos ancestrais, eles já contavam histórias. A gente contou histórias desenhando na parede das cavernas, e a gente conta história até hoje quando a gente faz um círculo, seja uma roda, quando a gente vai para um barzinho, ou seja uma roda entre os povos ancestrais, os povos originários do Brasil, em especial, fazem muito isso. Ou quando a gente vai contar, a professora contava história para a gente na escola, a gente fazia uma roda, a gente tem isso, a gente sabe fazer isso. Então, o pitch não é nenhuma grande novidade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente só precisa de treino, assim como quando nós chegamos na área acadêmica, a gente não sabia escrever projeto. Ninguém sabe escrever projeto. Colocar referência. A gente foi treinada para isso. É sobre isso, tá? Por que eu estou fazendo vocês escreverem? Porque eu quero que no final vocês tenham o roteiro da apresentação de vocês. Né? Mesmo que vocês não forem... Eu não tenho nada escrito, eu não escrevi nada nessa apresentação. Né? Escrevi, não, digitei. Eu estou falando com vocês, né? Eu não é um livro que eu vou apresentar no final, é uma fala. Eu tive que escrever coisas nesse roteiro, num roteiro, para transformar isso nos slides para apresentar para vocês. Então, a gente começa com várias folhinhas de papel, mostrando para a gente mesma o ponto onde que a gente tem que passar. É como se a gente estivesse na floresta, o Danilo fala muito disso. A gente vai apresentar uma floresta para uma pessoa. Qual árvore que a gente vai apresentar? A gente não vai apresentar todas as árvores. Você vai pegar um guia turístico, você não vai ver cada detalhezinho daquele lugar. E é isso que vocês vão contar para o jornalista lá atrás que eu falei, né? O que é interessante vocês contarem? Então, é sobre isso. E isso é treino. Então, deem muito valor para o roteiro de vocês, tá? É ele que vai construir, vai trazer dúvidas do que vocês vão apresentar para as pessoas, tá? Escrever faz bem também, tá, gente? A gente presta mais atenção quando a gente está escrevendo do que quando a gente está digitando, porque eu já expliquei, né? A parte suplementar motora do cérebro. Eu gosto de colocar esse slide aqui, quando a gente eu fui... junto com o André e junto com outras pessoas, a gente fundou em 2018 a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Então, a gente trabalhou muito com a parte de comunicação e como que a divulgação científica estava se desenvolvendo no Brasil. E aí eu tenho esse título aí desse artigo, dessa revista, que eu acho muito legal, né? Harvard acabou de descobrir que PowerPoint é pior do que inútil. Porque quem nunca, não sei... da fase de vocês, mas na minha geração, sim. Quem nunca pegou um professor que tinha um slide de fundo azul com letras amarelas? Horrível, né? Bom, provavelmente esse professor ou essa professora não tiveram neurociência e não sabiam que esse contraste é ruim para o cérebro. Quando é mais clean é melhor, você presta atenção. Então, usar os slides, ele só vai fazer sentido se você souber montar slides. Se você não monta slides, não usa, faz outra coisa, tá? Porque às vezes a gente acha que os slides são incríveis, mas eles só são incríveis se eles não conflitarem com aquilo que você está falando. Senão são duas coisas chamando atenção num cérebro que já não tem facilidade de atencional, né? Como eu falei para vocês. Bom, gente, se no final de tudo isso daqui o pitch não funcionar, neurociência, vocês vão estar craque, tá? E aí, como eu falei, né? A novela de rádio é a avó do podcast, e durante a pandemia a gente teve um boom, uma grande transformação nas plataformas e nas formas de apresentar, em especial, conceitos científicos. Quem nunca viu uma live do Átila? Biólogo. Quem nunca viu a Natália falando na TV? Bióloga. Quem nunca viu o Pirula falando no My News? Biólogo. Biólogos e biólogas são pessoas que aprenderam, por conta da nossa formação, a contar histórias, né? Darwin fez isso quando ele desenhou o que ele desenhou. Maria Sibila, muito antes de Darwin, 130 anos antes de Darwin, ela já tinha feito a primeira viagem transatlântica para
estudar o Suriname, e aí ela desenhou. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. Então, essa transformação, essa forma de apresentar e de conectar com as pessoas, algumas profissões, físicos e físicas também fazem isso muito bem, tem na formação, né? Porque a maioria das pessoas olham para os biólogos e para as biólogas e pensam, você dá aula? Aí você fala, não. Também, mas não só. Né? Então, a gente teve que aprender muito a falar da nossa profissão, e, enfim. E, é claro, eu estou puxando o saco dos biólogos e das biólogas, porque é uma profissão linda, gosto muito, tenho muito respeito e muito orgulho. Né? Então, vamos lá, a gente vai estar estou partindo para o terço final aí do nosso papo. Quero espaço para perguntas, claro, espero que tenham. Então, sobre o que a gente falou? A gente falou sobre a audiência, né? A gente falou sobre o conceito científico, a mensagem que está aí, e a conexão que é engajar com a audiência, com as pessoas. Isso é sempre um círculo, né? Isso se retroalimenta. Se vocês mudam, deixa eu voltar aqui, se vocês mudam a audiência, vocês podem ser que tenham que mudar a mensagem ou a forma de engajamento, né? Lembrando que comunicação você tem a emissão, a recepção, a mensagem e o canal que isso acontece. Audiência, o que é importante eu saber com quem eu estou falando? A diversidade dessa audiência, né? É uma audiência heterogênea, homogênea? No Pint of Science, a gente tinha feito uma avaliação, a maioria das pessoas que estavam no bar eram cientistas, ou pessoas curiosas e que já gostavam naturalmente de ciência, então estava fácil engajar, né? Mas se você está num outro lugar, num museu, a pessoa às vezes está interessada numa coisa do museu e você quer falar sobre a sua pesquisa, porque a gente tem esses engajamentos em alguns museus de ciência, em especial na Inglaterra, porque eles têm uma legislação para isso, então a lei veio antes, então. E eles têm a sociedade, a Royal Society, que eles fomentam muito, né? A conversa entre cientistas e sociedade, né? A especificidade dessa audiência é importante, né? Então, quem é o meu público real? São crianças, são jovens, são adultos, são os meus pares, são pessoas completamente diferentes. É importante eu saber disso. E os interesses dessas pessoas, o que essas pessoas querem saber? Elas querem saber algo específico da biologia, é muito ampla. Eu quero saber sobre zoologia, tá? O que exatamente zoologia, né? Então, a gente vai pesquisando e tentando entender um pouco melhor sobre a nossa audiência, né? E aí, da nossa mensagem, do nosso conceito, eu coloco aqui 3 ingredientes. Imagina que vocês chegam no restaurante da ciência e vocês pedem um prato. E aí o chefe, o garçom, a garçonete, entrega esses ingredientes para vocês. Esse pool de ingredientes para provavelmente fazer um molho, as batatas cruas e o peixe. Está morto, mas não está nem limpo. Vocês não vão conseguir fazer muita coisa. Ao menos que vocês sejam um Masterchef, vocês não vão conseguir fazer muita coisa com isso. Mesmo porque vocês foram ao restaurante. Vocês não estão no Masterchef. Então, vocês estão buscando um prato pronto. É isso. O cientista, quando vai engajar, ou vocês, quando vão engajar com os investidores, vocês têm que entregar o prato pronto. Não criem a expectativa de que a pessoa vai construir com vocês. Por quê? Quando vocês entregam, enfim, um fish and chips, ele tem a entrega do prato, o fato dele estar pronto significa que ele foi preparado, ele está bem apresentado, e a pessoa que pediu o prato tem a autonomia de saboreá-lo por si. O que vocês entregam? O prato e os talheres. A pessoa consome aquela informação. Ela não depende de vocês nem para consumir a informação. Esse é o pulo do gato, de vocês entregarem uma informação boa, tá? Precisa treino. Eu não falei que daqui desse preparo virou isso? Tem um tempo de preparo? Tem um tempo, gente, tá? A gente não monta um pitch assim, eu tenho um pitch e vou apresentar em 10 minutos. Não, não aceita para apresentar pitch. Se vocês já tiverem treinado ele... Toda a equipe sabe treinar, uma pessoa não pode apresentar, mas outra... Aí tudo bem, mas todo mundo está treinado. Não dá para montar pitch do nada,
Vocês vão treinando. Lembra que eu falei, até o improviso a gente treina, tá? Treina, treine, treine, que é importante. E aí, a gente tem várias formas, né? A gente pode apresentar esse prato aqui, sei lá, a pessoa escolheu apresentar dessa forma. Mas a gente pode apresentar de outra forma. E para isso a gente precisa de uma coisa que chama criatividade. E aqui uma história real de 1906, está aí no artigo, da revista Nature, uma das revistas mais importantes da área de hard science, né, de ciências duras. Foi um artigo, não sei se eu vou chamar de artigo científico, mas eu vou chamar de nota, né, para o editor. Como cortar um bolo redondo com base nos princípios científicos. Olha que coisa importante para a nossa vida. E por que eu falo que é importante e parece que eu estou sendo sarcástica e não estou? Vejam a data de quando isso foi publicado, dia 20 de dezembro, é pré-natal. Todo bolo é redondo no Natal, gente, ainda mais o pudding, que é um tipo de bolo que tem na Inglaterra. E aí esse mocinho que publicou, se eu não me engano foi o Galton, ele desenhou, né? Então, por que a gente corta no meio? A ideia dele aqui, ó, é cortar onde está o pontilhado e vocês vão comer só a parte de dentro, porque aí vocês fecham as duas meia-luas, ou os dois semicírculos. Porque aí a parte interna aqui, ó, ela fica grudada, então o bolo não resseca, tá? Na próxima vez que vocês forem cortar, para ele manter mais ou menos, né, simetricamente, ó, vocês vão cortar nesse sentido aqui, não vai cortar no mesmo sentido, senão não encaixa, né? O semicírculo não vai estar no mesmo tamanho. E a gente achava que não era importante estudar matemática no colégio. Tá aqui, ó. Aí vocês vão comer essa parte do meio. Até que ele vai formando uma mini bolinha, você cortou em 4 pedaços, cada um comeu e acabou o bolo, e o bolo tá fofinho, tá molhadinho, tá ótimo. Isso daqui, que é uma história real, tá publicada, é para a gente mostrar, é para eu mostrar para vocês, e eu falo isso para os estudantes, que a ciência está em tudo na nossa vida. E ela pode ser entregue de uma forma divertida e útil, porque a ciência é muito legal. É muito legal, mas ela não é legal se ela ficar só com a gente, dentro do laboratório, de uma forma que só a gente entende, porque é muito difícil. Você vai falar sobre neurociência, ai, não, neuroanatomia não, é muito difícil. Não, não é difícil, é estudar. E aí, eu falei que eu ia falar sobre a Maria Sibila, esse é um dos desenhos dela, e se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão ver uma lagarta e uma borboleta mariposa. Porque ela foi a primeira pessoa que demonstrou a transformação da lagarta, da borboleta. Foi ela que mostrou pela primeira vez na face desta terra, que é redonda, a metamorfose da borboleta. Porque ela avaliou, tem uma história contada, inclusive pelas meninas do Companhia delas de Teatro, do qual eu tenho muito orgulho de estar no meio aí. Elas contaram a história de como a Maria Sibila chegou, né, nesse resultado, e ela fez isso com desenho, porque o padrasto dela era pintor, e ela conviveu com isso. A melhor forma de mostrar aquilo que ela estava visualizando era através da arte, ela fez. E aí, ao lado, eu coloco o que a gente chama de árvore da vida, e que no jornalismo a gente fala que é o primeiro infográfico do mundo, que é o rascunho que Darwin fez quando ele estava em Galápagos. Ele falou, temos um ancestral comum, né? Essa foi a primeira vez que ele pensou, deve ter uma linha mestre e aqui ramifica. É isso daí, a linha da vida. E aqui em cima está escrito, né? Que ele coloca, né? Eu penso, ou eu acho, I think. E aí ele descreve sobre isso. Isso é muito potente, é assim que a gente faz ciência, né? Essa é a real. A gente faz ciência assim. E aí, para a gente finalizar, porque eu sei que vocês estão falando de soft skills, conectar com outro ser humano, seja pelo canal virtual, seja pelo canal presencial, seja pelo canal escrita, seja pelo canal vídeo, seja pelo canal desenho. A gente trabalha com muitas habilidades, né? As soft skills, elas estão aí. Eu aprendi isso com o Michael, que foi o fundador do Pint of Science. A gente teve a oportunidade de se conhecer o tempo que eu passei fazendo os treinamentos no museu,
E ele fez um diagrama e ele falou assim, o mais importante para os estudantes de pós-graduação é trabalharem as habilidades que a gente não consegue desenvolver numa área acadêmica que é muito mais hermética e fechada. A cada vez que vocês vão fazer uma apresentação, seja da pesquisa de vocês ou do produto que vocês vão vender, vocês revisitam o conhecimento de base. Então, vocês se empoderam e se apoderam cada vez mais daquilo que vocês vão vender, falar, negociar. Isso vai acontecer, de tanto que vocês vão ter que estudar cada vez mais para atualizar. Primeira vez que eu apresentei uma palestra sobre isso, certamente ela não era assim. Ela vai mudando, conforme eu também vou me conectando com outras pessoas e fazendo outras conexões que fazem mais sentido para aquele tempo e espaço. Conforme vocês treinam e conforme vocês mudam de canal, vocês melhoram a efetividade pessoal de abordagem, porque é extremamente importante a gente treinar isso, né? A gente escreve muito paper, aí a gente fica muito bom em escrever paper, mas aí a gente está falando com os nossos pares. Eu estou falando com uma outra Sil, que está falando de telômero, que está publicando lá na Grécia. Tá, legal, mas e? Né? Isso também tem que ser fomentado, mas tem algo mais. Cada vez que a gente fala da nossa pesquisa, a gente organiza a nossa cabeça, e isso é muito importante. A gente ter uma organização dos dados, a gente tem uma linha de pensamento e de estratégia da nossa atuação. Né? Inclusive para a gente decidir se a gente vai mudar ou não aquela linha de pesquisa. Se a gente tem que pivotar ou não naquele produto, né? Quanto mais engajamento, maior é a influência e maior é o impacto, que é aquilo que eu falo para vocês, que é algo que a gente não tem tanto treino na área acadêmica, mas que a gente precisaria ter. O que impacta a nossa pesquisa? A gente está fazendo a nossa pesquisa porque alguém mandou? Porque o resultado é bom? Porque é fácil? Porque faz 30 anos que alguém trabalha e faz isso? Não seria a melhor resposta, né? Então, pensem sobre o impacto da pesquisa de vocês. Pode ser, inclusive, o impacto na sua profissão. Eu posso pensar do ponto de vista da profissão de biólogos e biólogas, o que vai impactar se eu estudar uma metodologia nova de ensino-aprendizagem. Tudo bem, ninguém vai salvar o mundo, mas todo mundo vai fazer uma diferença nele. Então, a pesquisa de vocês tem que fazer parte desse impacto. Aqui eu deixo vários ideias e sugestões. O Siddhartha Mukherjee, ele foi ao Roda Viva, e aí, de novo, só para falar, ele é o quê? Biólogo. Porque nos Estados Unidos, a medicina é um PhD, né? Então, você se forma em bacharel em alguma coisa e depois você faz medicina. E ele se formou em biologia, ele é biólogo, e eu falo para todo mundo, quem quiser, inclusive, ser biólogo, gente, é legal. E ele foi entrevistado, acho que eu não sei se o nosso vice-presidente da rede estava lá, mas teve uma galera que estava lá, que era da Rede Consciência, e a Beatriz Maia, que é minha colega da Folha, ela é jornalista, ela cobriu, né, alguns eventos que ele estava, tem uma reportagem que ela fez também, então ela entrevistou ele. E tem vários podcasts, aqui tem alguns exemplos só, no Brasil em especial, a gente tem o 37 Graus, que teve um grande boom, né, do pessoal da Unicamp, institutos que fomentam essa parte de divulgação e de impacto da pesquisa, e agora vão trazer essa questão da inovação. Então, são várias camadas, né? Primeiro, a gente precisou da camada de engajamento de divulgação científica, aí a gente vem com a camada de ODS, aí a gente vem com a camada de impacto social, aí a gente vem com a camada de inovação e tecnologia, tudo isso vai fazendo parte das nossas pesquisas. E aqui eu deixo os meus contatos, quem tiver interesse, fique à vontade para me escrever. Eu acho que eu terminei com tempo para responder perguntas. Eduardo está perguntando quem vai ler as perguntas. Boa pergunta, Eduardo. Quem está preparado para responder? Para responder tem que ser eu, senão eu peço ajuda para os universitários, mas eu finalizo por aqui a minha fala, o que vocês quiserem. A Cris está de volta. Nossa, Silvia do céu, quanta informação. Não sabia que os biólogos eram tão falantes. Agora eu vou entender. A gente é demais.
Tem uma irmã bióloga aí, Silvia, agora eu vou entender melhor. Tá vendo? Tá vendo? Porque isso vem bem de encontro, assim, uma pergunta que tem aqui no chat, Silvia, que fala sobre a... deixa eu colocar e ver se eu consigo exibir, né? Como pessoas da área de exatas, né? Porque a gente vê bastante uma falha, né? A exatas tem uma certa dificuldade, né? Porque eles são muito centrados, né? Ou concentrados, não sei qual, focados, né? Então, assim, uma vez, né, já vi até uma questão aí do espectro autista aí, que gosta disso, né? Então, assim, é um trabalho, né, que eu acho que deve existir, né, deve ser necessário para esse pessoal, né? O que você diz disso, Silvia? O Marcelo Viana, ele é um matemático, eu não sei se ele é do INPE, do IPEA, enfim, ele é um matemático, e ele deu uma entrevista, na revista FAPESP tem uma matéria com ele sobre isso, e ele diz o seguinte: as pessoas param de gostar de matemática quando elas param de brincar com a matemática. Então, quando a gente é criança, a gente ensina assim, eu tenho uma sobrinha de 9 anos, então você é criança, 2 maçãs mais 2 bananas, quanto que dá? 4 frutas. Ah, meia não sei o quê. A gente brinca com a matemática quando a gente é pequena, né? O que acontece é que a gente para de brincar numa determinada fase, isso tem a ver com o modus operandi da nossa educação, que ela é muito mais o professor ou a professora retém a informação e joga para os estudantes do que trazer os estudantes para compor esse problema. Eu acho que muita coisa tem mudado, sabe, Cris? Mas ainda é um caminho e vale com a gente. Mas físicos, gente, é só lembrar do Carl Sagan, né? Físicos também conectam muito bem, são excelentes divulgadores científicos. Físico, então, assim, tem o Carl Sagan como um exemplo que foi muito seguido por muito tempo. Tem um rapaz que ele é astrofísico. Físico, Eu não sei se ele é Marcelo. astrofísico, isso. Não sei se ele é o astrofísico ou se é astrobiólogo. Eu acho que tem um deles que é astrobiólogo, o Douglas é astrobiólogo. Então, assim, como é uma coisa muito diferente, e eles têm que explicar a diferença de astrologia e astronomia, então os físicos são pessoas que acabam, assim, permeando bem na área de divulgação científica. Mas o que eu diria, como que faz para... Eu não vou dizer resolver essa questão, porque eu não tenho a resposta pronta, né, gente? Se eu tivesse, a gente já não tinha o problema, já tinha tentado colocar ela em prática. Mas é trazer essa parte do humor que eu falo, né? Da gente simplificar. A cientista aprende que quanto mais difícil, melhor. E eu acho que quanto mais difícil, pior. Então, eu acho que é a gente descaracterizar um pouco de que aquilo tem que ser impossível ao acesso das pessoas, do entendimento das pessoas. Então, trazer as exatas para nossa forma de... Onde é que eu aplico isso? Eu consigo, brincando assim, eu consigo aplicar isso na cozinha, quando eu estou cozinhando? Não sei, pode ser que sim. Eu consigo aplicar isso quando eu estiver, sei lá, dirigindo. Isso tem alguma coisa a ver com mecânica do carro? Eu acho que são essas... A aplicabilidade ajuda a construir um caminho para que as exatas fiquem mais palpáveis. E a recomendação é ler a matéria do Marcelo Viana na FAPESP. Se vocês colocarem no Google Marcelo Viana FAPESP, vai aparecer, é muito legal. Então, ele é matemático, ele faz essa orientação aí. Entendi. E fazer um pitch para projetos complexos, realmente, é só no caso de competição mesmo, né, Silvia? Como você tinha colocado, né? Porque você não consegue falar, né? Não, e nem precisa, né? A gente tem que entender, a gente tem que se colocar no lugar da nossa audiência. A nossa audiência não, no caso de investidores, não adianta eu entregar só 3 minutos. O Shark Tank é um programa de TV, gente, não é a realidade. Super editado. Olha, tem aqui também a pergunta da Ana Souza. Ela pergunta assim para você se a postura corporal também importa para fazer um pitch, né? E se isso é também uma questão de treino. Ana, eu coloco todo mundo que eu conheço, eu falo para ir para o teatro.
Por quê? Porque muda a sua vida. Eu acho que é legal porque muda a vida, e quando muda você, né, consequentemente, as áreas em que você atua facilita. Não significa que a gente não vai cometer falhas, a gente comete falhas, porque a gente tem que entender que a gente é humano. Então, vamos partir desse princípio que, né, falhas vão acontecer. A postura, bom, vocês estão me vendo, eu estou sentada, obviamente, né? Pela altura onde está aqui, vocês estão vendo que eu estou sentada. Mas eu sou uma pessoa que me movimento muito. Então, se eu tivesse em pé com vocês, a gente estaria em roda, como eu falei, porque eu ia fazer dinâmicas. E quando a gente se movimenta, recentemente eu aprendi isso também, porque eu precisava falar de um assunto um pouco chato, a pessoa disse assim, vamos caminhar que ajuda. Eu falei, não é que ajuda mesmo, o movimento, né? Libera endorfina e tal. Então, assim, isso tudo ajuda. Então, você vai... Acho que 100% das vezes, se você conseguir estar numa posição em pé, assim como os TED Talks são, ao menos que a pessoa tenha alguma restrição de movimento, ela vai estar sentada. Mas se você puder, você vai fazer o pitch em pé. E isso é legal para você, né? Tanto do ponto de vista de pressão fisiológica, quanto do ponto de vista de você se movimentar. Quando a gente fez o Fame Lab, os meninos e as meninas tinham um espaço para se movimentarem no palco, porque a câmera pegava. Então a gente marcou. É igual marcação de palco de bailarina. Você vai girar, você gira aqui. Então tem isso, mas é importante a gente treinar, porque se eu vou falar comercial de TV ou de YouTube, porque nem sei se todo mundo vê TV, o que muda? No comercial, vocês não necessariamente estão vendo algumas coisas, mas vocês estão ouvindo as vozes, né? E a voz da pessoa que narra também muda. Então, quando você vai falar alguma coisa muito importante, você fala devagar e um pouquinho mais baixo para a pessoa prestar atenção. Lembra que eu acho que em alguma aula eu falei, Cris, da propaganda de fralda de bebê. A pessoa não fala fralda de bebê... Fraldas, aí fala o nome da fralda, as melhores para o seu bebê. É aquela coisa suave que vai trazendo a contextualização daquilo que vocês querem entregar. Então, Ana, a postura, o tom de voz, o que você vai apresentar, caso seja um chart ou seja um slide, o que tiver atrás de você, tem que contextualizar com a informação, com o conceito que vocês vão entregar. Isso tem que estar casado, tá? Então, se você vai fazer uma propaganda de algo que é incrível, você tem que estar aqui em cima. Agora, se você vai fazer algo um pouco mais sério, que precisa de mais atenção, aí você tem que conduzir quem está com você nesse processo. É aquele famoso vem comigo que eu te conto no caminho, tá? Então, isso tem que estar casadinho. E aí você vai conseguir isso, Ana, com o treino, tá? Ô, Silvia, isso me lembra, né, uns anos atrás, quando um professor, né, de qualidade, ele era um físico, aliás, né, foi consultor muitos anos da BASF, né, mas ele falou, ele na área de qualidade, ele falava, olha, numa negociação nunca mande uma pessoa de baixa estatura, sempre alta. Olha só, essa eu não tinha ouvido, hein? Coitada das pastinhas! Ele fala isso, ele dava esses conselhos, era muito interessante isso, você está falando, tem tudo a ver, olha. Porque tem uma expansão, sabe? Assim, tem uma coisa de você expandir, de você crescer, mas é interessante isso que você está trazendo. Eu vou dar um exemplo, Cris, que eu acho que é muito legal. Tem uma bailarina, ficava muito na minha época, uma bailarina, uma das primeiras bailarinas de dança do ventre do Brasil. E ela é mais baixa do que eu tenho 1,65, ela tinha 1,50 e alguma coisa. E a gente, tudo bem, tá no palco, né? A gente a via dançando, a gente não imaginava que ela era tão pequenininha. Então, também tem esse poder de transformação da pessoa. Se a pessoa, a gente faz uma personagem também para entregar uma determinada informação, né? Quando eu estou no teatro, eu tenho uma personagem. Quando eu estou na agência, eu tenho outro. Quando eu estou no laboratório, existem essas camadas que a gente permeia. Então, se a pessoa se empoderar muito, pode ser que a baixa estatura, né? E todo esse trabalho que ela faz compense a baixa estatura. Mas eu não tinha ouvido falar nisso. Olha, para você ver como é que são, né? Os pontos, né?
É, como que fala, você é da fisiologia, da biologia, realmente, né, toda a nossa formação aí geométrica deve dar algum Não impacto é? no outro, né? Bom, Silvia, eu acho que tudo que você nos falou, ó, eu estou com um monte de coisa escrita aqui, Muito bem, mas eu muito bem. acho que isso tem que ser um curso à parte, né? Vamos recomendar aí para os professores, né? Para os coordenadores, professor Eduardo Quinteiro. Né? Precisamos urgente de um curso sobre pitch e com mais detalhes aí, Silvia, para fazer todo esse exercício, que seria muito legal, né? Tá. Deixa eu ver aqui, eu tenho ainda uma pergunta, né, que foi nos dada sobre como engajar a sociedade, né, nessa preocupação, né, de conhecer um pouco mais a ciência, né, de uma forma, né, que seja rápida, né, talvez esses pits não sirvam só para colocar para o empreendedor, né, para o investidor, mas também para a sociedade o que você acha disso? Se isso precisaria de um observatório para essa finalidade? A gente tem, a gente já vinha, antes da pandemia, a gente já vinha vindo nesse crescente da divulgação científica. Eu não gosto do termo divulgação científica, porque a gente coloca tudo no mesmo guarda-chuva, uma coisa, coisas que têm públicos-alvos diferentes e funções diferentes. E todos são importantes, mas nem todo mundo vai conseguir fazer tudo, né? Então, isso é importante também, a gente perceber as nossas limitações. Se eu não sou boa, vou dar um exemplo, sei lá, eu não sou boa em escrita. Eu gosto de escrever, mas eu não sou boa para escrever determinados textos. Então, eu não vou me propor a escrever o texto. Posso aprender com alguém, ficar mais ou menos mediana, mas se eu for compor uma equipe e tem alguém que sabe escrever melhor, esse papel fica com essa pessoa. Então, acho que conhecer as nossas limitações é um ponto. E a outra coisa é o que a gente gosta de fazer. Tem gente que não gosta de fazer o que eu estou fazendo aqui. Tem gente que não gosta. Não gosta de dar aula, não gosta de conversar. Não gosta, está tudo bem. A pessoa vai fazer outra coisa. Então, acho que reconhecer é uma coisa. A gente vinha nesse crescente, a gente colocou no mesmo guarda-chuva comunicação científica, divulgação científica e popularização da ciência. E são coisas distintas que têm técnicas distintas. O que eu trouxe aqui para vocês é o engajamento de público em ciência usando uma ferramenta de comunicação rápida que é o pitch. Dá para fazer engajamento de público em ciência com jogos, dá para fazer engajamento de público em ciência na Avenida Paulista, dá para fazer engajamento de público em ciência no museu, que são as coisas que eu já participei. Então, o cientista, aquele grupo de trabalho tem que entender o que ele gosta de fazer. A gente levou, acho que em 2018, a gente levou 4 grupos separados para a Avenida de pesquisadores, para a Avenida Paulista, para falar sobre a pesquisa deles. A gente não levou todos, porque nem todos estão a fim de conversar com o público. Alguém te parou no meio da Avenida Paulista e fez uma pergunta que você não sabe, você tem que aprender a falar não sei. Em geral, o cientista não sabe falar não sei. E aí ele não se coloca nessa posição de vulnerabilidade e aí também não aprende. Então, eu prefiro trabalhar com os estudantes por causa disso. Eles têm menos medo de ficar vulneráveis e se não souber, eles vão falar, eu não sei. Mas é com o não sei que a gente aprende. Então, essa conexão com a sociedade, ela tem formas de se dar. É o engajamento de público em ciência, sendo esse público a sociedade. Só que a sociedade é gigantesca. Você pode fazer engajamento de público na sociedade com jornal que tem área de ciência, e tem jornais que têm colunistas de ciência, jornais bons. Você tem, não sei se é da época de todo mundo que está assistindo, gente, mas o Mundo de Beakman era um programa que passava na TV Cultura, e eu vou contar para vocês. Vocês sabem quem é o cientista? Porque aquele programa, que era um programa para criança, então tinha um público específico, criança, né, pré-adolescente, passava na TV aberta, então ele tinha um público, um recorte da sociedade. Mas ele tinha uma consultoria de um cientista. O cientista não era o Beakman. O Beakman é o cara que adorava ciência, mas era um ator que apresentava. O cientista era o rato, ou melhor, camundongo. Ele estava porque ele não queria, ele queria ficar lá, mas ele fazia aquele papel. Então é legal também a gente saber o nosso papel nesse processo, né?
Então, dá para fazer engajamento de público falando na TV como comentarista, escrevendo no jornal, fazendo joguinhos. A gente tem na Unifesp, na IPE, o pessoal da Escola Paulista de Enfermagem, eles fizeram um jogo das fenilcetonúria, um jogo de tabuleiro para ensinar fenilcetonúria para criança e para pais. A gente tem equipe que está fazendo em São José aplicativo para engajar as mães mobilizadoras do Centro de Excelência em Primeira Infância em Parelheiros. Então, a gente tem formas de conectar a ciência com as pessoas, várias. A gente tem que usar a criatividade, sair da nossa caixinha e saber as nossas limitações para a gente se adequar àquilo que a gente gosta também de fazer. Que legal. Olha, Silvia, realmente a gente tem muito o que fazer, muito o que trabalhar. Nossa. Tem uma vida inteira, que bom, estamos aí. Pois é, vou aproveitar. Né? Aproveita. Silvia, em nome da equipe, assim, agradeço muito, muito mesmo a sua participação. Cris, temos mais uma pergunta do chat. Tem mais uma? Veio do Forms. Uhum. Ah, por favor. Um pitch é muito usado onde? Empresas querem pitch? O pitch, ele nasceu lá em anos de 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando o Vale do Silício começou com as ideias dos hackathons, eles popularizaram a ideia do elevator pitch. O que é o elevator pitch? É quando você entra no elevador e essa história eu acho horrorosa, mas enfim, é a real. E por acaso você encontra o CEO da empresa e ele vai parar no 16º andar e você está no térreo, então você tem 16 andares, isso dá 1 minuto, e você tem 1 minuto para vender, para você conquistar a atenção dessa pessoa, para ela querer falar com você depois. Essa é a ideia do elevator pitch. O que a Agits fez com a galera de Parelheiros? A gente criou o pitch do busão. Por quê? Todo mundo que pega ônibus ou metrô já viu ou já ouviu algum vendedor ou vendedora dentro do ônibus que tem entre uma estação e outra um tempo para vender alguma coisa. Tirando o recorte de venda ilegal, porque não é para vender coisas lá, aquelas pessoas treinam uma fala que é muito rápida num curto espaço de tempo. Aquilo é um tipo de pitch. Você tem que engajar com a atenção da pessoa que está sentada no metrô, com o celular, lendo um livro, sei lá, fazendo o quê. Então, o pitch, ele nasceu nesse formato, lá no Vale do Silício. Ele se popularizou com as oficinas de inovação que a gente chama de hackathons, e aí isso foi crescendo para as outras áreas. Por exemplo, quando você chega em algum lugar e a empresa, numa entrevista de emprego, e a empresa fala assim, fale sobre você, aquilo é uma forma de você fazer um pitch. Porque você não vai falar, era uma vez, quando eu era pequena, eu estava na escola de natação, aí você não vai falar o que é importante para aquele cargo que você está almejando, aquela pessoa que está te recrutando, o que é importante ela saber sobre você. Então, você escolhe sobre isso. Então, nesse sentido, algumas empresas querem pitch, sim. Quando vocês fazem, que eu estava falando do site de aplicativo de relacionamento, é um treino meu, eu tenho que estar em vários lugares para eu estudar. Quando tem uma partezinha que está escrito assim, fale sobre você. Você tem que escrever em X caracteres coisas que atraiam a outra pessoa a querer conversar com você. Isso é um pitch. Então, pitch é uma forma rápida de você pegar a atenção de uma outra pessoa. Ele pode ser escrito, se a gente pensar nesse formato, mas, em geral, ele é falado, e ele nasceu, né, com as oficinas de hackathon lá atrás. Ele se popularizou e todo mundo que está na área de investimento faz pitch, então você tem que vender o seu produto. Por que você tem que comprar esta caneta? Não é uma igual a esta, é esta que está na sua mão. O que ela tem de importante? E você vai desenvolver sobre isso, as pessoas querem uma expectativa elas vão encontrar um pitch que tem essa estrutura. Você vai falar o que é, qual é o valor disso e o quanto a pessoa que está ouvindo vai ganhar em ter essa caneta. Mesma coisa se você está numa entrevista de emprego. Quem é você, né? Quais são os seus valores e o quanto a empresa ou aquela pessoa que está recrutando vai ganhar em ter você como um funcionário ou uma funcionária. Isso é um pitch, sim, as empresas querem pitch. Só tem que adaptar com quem que você está falando. Ok.
Olha, e nada como aquele pessoal que vende nos transporte público, eles treinam o dia inteiro, hein? Assim que a gente fica bom, né, Silvia? É assim, é treinando. Vai vender bala no metrô para você ver se você não fica bom. Eu acho. E aí o Bruninho, quando ele trouxe esse recorte, ele falou: legal, mas assim, não tem elevador em Parelheiros. Mas a gente não deixa de treinar o pitch. Ele trouxe esse recorte. E dos nossos e-books, a gente tem o pitch do busão. Então, a Agits não usa elevator pitch, a Agits usa pitch do busão. Olha, gostei dessa, hein? Daqui a pouco nós vamos treinar no busão também. Vamos. Galera. Silvia, muitíssimo obrigada. Edu, acho que não tem mais perguntas, né? Pelo que eu observei aqui nas comunicações. Mas, olha, agradeço muito e espero vê-la novamente numa outra oportunidade, né? Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês, gente. Bom evento, arrasem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.